Ele achou que a viagem seria apenas uma pausa, um descanso merecido depois de anos vivendo para os negócios, longe do amor e da própria história. Mas nada poderia prepará-lo para o que encontrou quando abriu a porta da antiga casa da família, naquela pequena praia do litoral norte, porque ali, sentada no sofá desbotado da sala, com duas meninas gêmeas brincando no tapete, estava ela, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer, a mulher que partiu sem se despedir, e que agora morava na casa dele com duas filhas que tinham exatamente a idade da noite em que tudo entre eles desmoronou. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo essa história. Eu amo saber de onde vocês estão nos ouvindo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like porque essa história vai te prender até o fim. Agora, respira fundo e vem comigo. O cheiro de mar invadia o carro de vidro escuro que subia pela estradinha estreita rumo à enseada. Era início da tarde, o céu azul sem nuvens, e o barulho das ondas misturava-se à lembrança de tempos mais simples. Gabriel Soares, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, não voltava à casa de praia da família havia quase 7 anos. Desde a morte dos pais, tudo ali parecia suspenso no tempo, guardando lembranças que ele não estava pronto para revisitar. Mas depois de tantas reuniões, contratos e noites solitárias em hotéis de luxo, ele decidiu tirar 2 dias longe de tudo, sem seguranças, sem secretária, sem celular. Apenas ele, a brisa do mar e o silêncio. Só que o silêncio foi a última coisa que encontrou ao abrir o portão. Havia brinquedos espalhados no jardim, uma boneca caída perto da rede, uma bicicleta pequena encostada no muro. Gabriel franziu a testa, desacreditado. Subiu os degraus devagar, sentindo o coração acelerar sem motivo. A porta estava entreaberta, e antes que pudesse anunciar sua chegada, a voz de uma criança ecoou lá dentro. "Mãe, a boneca caiu no chão." Ele congelou. "Mãe!" A sala estava do mesmo jeito de anos atrás, mas ali, sentada no sofá, com os cabelos presos num coque apressado, uma blusa velha de algodão e olhos que ainda o faziam perder o ar, estava Marina. Ela virou o rosto devagar, como quem sente um sopro de vento diferente. E quando os olhos dos dois se encontraram, o tempo parou. Gabriel ficou imóvel, os dedos ainda na maçaneta. Marina se levantou num salto, pálida. As duas meninas gêmeas brincavam com almofadas no tapete. Uma delas tinha o cabelo castanho cacheado igual ao da mãe. A outra, os olhos verdes, exatamente como os de Gabriel. "O que você está fazendo aqui?" Foi tudo o que ela conseguiu dizer. A voz saiu falhada, e ela instintivamente puxou as meninas para perto. Gabriel deu um passo para dentro, olhando tudo com a respiração presa. "Essa é minha casa", respondeu baixo. "A pergunta é, o que você está fazendo aqui, Marina?" O silêncio caiu como um trovão. As crianças olharam confusas. Marina apertou os olhos, como se quisesse desaparecer. Gabriel respirava fundo, tentando entender se aquilo era um sonho, um pesadelo, ou algum tipo de peça cruel do destino. "Elas são..." ele começou, mas não teve coragem de terminar. Marina abaixou o olhar. "A gente precisa conversar." As meninas perceberam que algo estranho estava acontecendo. Uma delas segurou a mão da mãe. A outra, a de olhos verdes, ficou olhando fixamente para Gabriel, como se o reconhecesse de algum lugar. "Quem é ele, mamãe?" perguntou baixinho. Marina hesitou. E antes que dissesse qualquer coisa, Gabriel sentiu o chão sumir. Porque ali, diante dele, estavam 2 vidas que ele não sabia que existiam. 2 meninas que carregavam pedaços seus. E a mulher que partiu, agora de volta, como um enigma vivo. "Marina, por que você foi embora?" Ele perguntou com a voz embargada. "Por que nunca me procurou?" "Eu tinha meus motivos", ela respondeu trêmula. "Mas eu nunca quis que você descobrisse assim." "Descobrisse o quê? Que você teve filhas e escondeu de mim?" Ela engoliu seco. Gabriel olhava para as crianças, tentando calcular datas, traços, gestos. Marina se aproximou. "Me dá uma chance de explicar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois saiu da sala. Precisava respirar. Precisava entender. Mas uma coisa era certa. Aquele fim de semana não seria só uma pausa. Seria o recomeço de uma história que o tempo tentou apagar, mas que o destino decidiu ressuscitar. Porque às vezes,
O amor vai embora, só para voltar no momento certo. E quando volta, vem com respostas que mudam tudo. Gabriel andava de um lado para o outro no deck da casa, sentindo a brisa do mar bater no rosto, tentando controlar a avalanche de emoções que o reencontro com Marina havia provocado. 7 anos. 7 anos desde que ela desaparecera da vida dele, sem uma palavra, sem explicações, sem sequer permitir um adeus. Ele tentou por meses procurá-la, ligou, mandou mensagens, foi atrás de conhecidos, até contratar um detetive e cogitou, mas nada. Era como se ela tivesse evaporado do mundo. E agora, ali estava ela, morando em sua casa de praia com 2 meninas que pareciam ser suas filhas. 2 meninas que tinham o sorriso dele, o olhar dele, a alma dele. A porta rangeu e Marina apareceu, segurando 2 xícaras de café. Estava pálida, mas determinada. Estendeu uma das xícaras a ele. Eu sei que você tem 1000 perguntas, disse com a voz firme, mas baixa, e eu vou responder todas. Mas, por favor, ouve até o fim. Ele a encarou em silêncio por alguns segundos antes de aceitar o café e se sentar na cadeira de madeira. Ela sentou à frente. Quando eu descobri que estava grávida, já fazia 2 semanas que a gente tinha terminado. Começou. E eu achei que você não ia querer. Gabriel franziu a testa. Eu não ia querer? Eu estava desesperado por você. Você sumiu, Marina. Você apagou sua vida como se nada tivesse existido. Eu tinha medo. Medo de quê? De me tornar um peso. Eu sabia que você estava crescendo, montando seu império, planejando sua empresa. Você tinha ambições, Gabriel, e eu tinha medo de ser uma âncora. E mais do que isso, eu tinha vergonha. Ele passou a mão nos cabelos, irritado. Marina, você está dizendo que decidiu esconder de mim que eu tinha filhas gêmeas por medo de me atrapalhar. Ela hesitou. Não era só isso. Minha mãe ficou muito doente logo depois. Eu não tinha apoio. Trabalhei grávida de 6 meses servindo mesa. Dormi em casa de favor. Passei noites sem saber se ia ter leite para dar a elas. E quando eu quis te procurar, eu achei que já era tarde demais, que você tinha seguido em frente. E por que agora? Porque eu não tinha mais onde ficar. Ela disse com os olhos marejados. A casa que eu alugava foi vendida. As meninas ficaram doentes. Eu entrei aqui porque era a única chave que eu ainda tinha. Eu sabia que você quase nunca vinha. Não era para você me ver. Era só por uma semana. Ele respirou fundo, sentindo um nó na garganta. E as meninas, elas sabem de mim? Não, respondeu, desviando o olhar. Eu disse que o pai delas era alguém que foi embora antes de conhecê-las. Eu fui embora? Ele retrucou com dor evidente. Eu nem sabia que elas existiam. O silêncio caiu de novo entre eles. O som das ondas preenchia o espaço como um lamento antigo. Como elas se chamam? Perguntou, mais calmo. Liz e Lara, respondeu com um leve sorriso. Liz é mais tímida. Lara é um furacão. Ele fechou os olhos por um instante. Liz e Lara. Seus nomes ecoaram como uma melodia nova, mas que ele parecia ter ouvido a vida toda. Eu quero conhecê-las, de verdade, não como um estranho que chegou de surpresa. Como pai. Marina assentiu devagar. Elas precisam de você, Gabriel. Mas você também precisa decidir se está pronto, porque elas são meu tudo. E se você vier para depois ir embora, eu não vou embora. Ele a interrompeu. Não dessa vez. Elas são minhas filhas. E você... Ele parou sem saber como terminar. Mas Marina entendeu. No fundo dos olhos dele, ela viu algo que não via desde a juventude. Verdade. Eu só preciso de tempo, ele continuou, para entender tudo isso, para reconstruir a ponte. Ela concordou. E eu te dou esse tempo. Mas promete que vai devagar, que vai se aproximar delas como quem se aproxima de uma flor. Eu prometo, respondeu com a voz mais baixa. Naquela noite, Gabriel dormiu no quarto dos fundos, mas mal fechou os olhos. Cada risada abafada das meninas, cada sussurro no corredor, cada detalhe da casa agora preenchida com vida, o fazia perceber o quanto havia perdido. E também o quanto ainda podia recuperar. Na manhã seguinte, acordou com um cheiro de café e pão na chapa. Desceu devagar e encontrou Liz sentada na mesa, colorindo. Lara corria com uma capa de toalha amarrada nas costas. Bom dia, ele disse, sorrindo sem saber como agir. Liz olhou desconfiada. Lara gritou. É o moço de ontem. Gabriel se agachou.
Posso brincar também? Lara deu risada e pulou no sofá. Liz ficou observando. Marina apareceu com uma bandeja. Elas são um pouco tímidas no começo, mas se você tiver paciência, vai ver que são encantadoras. Ao longo daquele fim de semana, Gabriel foi conhecendo as filhas aos poucos. Descobriu que Lara adorava histórias de aventura e que Liz fazia desenhos de tudo que via, que elas cantavam juntas antes de dormir, que tinham medo de trovão e que chamavam a mãe de Meu Mundo. No domingo à tarde, Liz o surpreendeu com um desenho. Nele estavam 4 pessoas de mãos dadas em frente ao mar. Quem são esses? Ele perguntou. Eu, Lara, mamãe e o moço. E por que eu tô no desenho? Porque você parece que quer ficar. Ele sorriu, emocionado. Eu quero, Liz. Eu quero muito. Marina observava de longe, o coração apertado. Sabia que ainda existiam feridas, que o tempo não se cura em 2 dias, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, havia esperança. Só que nenhum deles imaginava que o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque o passado de Gabriel não estava enterrado. Ele só estava adormecido. E na segunda-feira de manhã, quando ele voltou a São Paulo para resolver pendências antes de mudar de vez para a praia, recebeu uma visita que mudaria tudo. Uma mulher bem vestida, fria como mármore, sentou-se na poltrona do escritório e disse sem rodeios. Marina voltou, não é? O que você está fazendo aqui, Júlia? Ele perguntou surpreso. Eu vim avisar. Se você assumir essas crianças, prepare-se para perder tudo. Ele franziu a testa. Do que você está falando? De contratos, de imagem, de segredos. Marina não é quem você pensa. Chega, Júlia, eu não te devo satisfação. Ah, não? E o acordo que você assinou comigo? Isso acabou. Não para mim, ela disse se levantando. Você quer jogar sua carreira fora por uma ex e 2 crianças que podem nem ser suas? Pense bem, porque se você não pensar, eu penso por você. Quando ela saiu, Gabriel sentiu o estômago revirar. Júlia era seu antigo braço direito, uma mulher com quem ele teve uma história mal resolvida e um acordo judicial que nunca quis ter feito. E agora, estava claro, ela voltara para destruir tudo, inclusive Marina, inclusive as meninas. A guerra estava só começando, e Gabriel teria que decidir, proteger sua reputação ou sua família. A escolha que ele fizesse naquele momento definiria tudo, inclusive se o amor que ele reencontrou sobreviveria ao passado que ele tentou esquecer. Gabriel dirigia de volta para a casa da praia com os dedos apertados no volante, o olhar fixo na estrada, mas a mente girando em círculos. A visita de Júlia tinha sido como um soco no estômago. Ela sabia exatamente onde atingir. Cada palavra dela parecia um veneno bem calculado, derramado com precisão. Ele sabia que ela não estava blefando. Júlia era astuta, ambiciosa e movida por ressentimentos antigos. Sabia de segredos que podiam virar escândalos se mal interpretados. Sabia sobre negociações em andamento com investidores internacionais que valorizavam acima de tudo a imagem limpa e o perfil de estabilidade familiar. E sabia, mais do que tudo, que Marina e as meninas agora eram seu ponto fraco. O que ela não sabia, ou talvez soubesse, é que ele não estava disposto a abrir mão de nada disso. Ainda assim, o coração pesava, porque Marina não fazia ideia do que havia acontecido naquela manhã. Não sabia que Júlia estivera em seu escritório, nem que ameaçara destruir tudo. Quando chegou, as meninas corriam pelo jardim com os cabelos soltos ao vento. Lara gritava algo sobre ser uma super-heroína das conchas e Liz fazia castelinhos de areia na sombra do coqueiro. Marina, sentada na varanda, lia um livro enquanto balançava lentamente na rede. A paz daquela cena contrastava violentamente com o caos que ele carregava por dentro. Oi, meninas, ele disse, tentando manter a voz leve. Ambas correram até ele, e Lara pulou no seu colo sem cerimônia. Você voltou. Achei que tinha ido embora para sempre. Nunca, ele disse abraçando as duas. Prometi que ia ficar, lembra? Marina o observava com um sorriso contido, mas seus olhos denunciavam algo mais profundo, esperança misturada com receio. Quando as meninas voltaram a brincar, ela se aproximou. Tá tudo bem? Você parece tenso. Gabriel hesitou. É só o trabalho, coisa de última hora, mas nada que vá me tirar daqui. Tem certeza? Tenho. Mesmo. Ela o olhava como quem procura rachaduras invisíveis.
Ele segurou sua mão. Mesmo. Não vou sair da vida de vocês. Não mais. Marina sorriu, mas algo no olhar dela dizia que nem todo medo se desfaz com promessas. Naquela noite, depois que colocou as meninas na cama, Lara pediu para ele contar uma história, e Liz pediu que ele cantasse a mesma canção de ninar que Marina costumava cantar. Ele e Marina se sentaram juntos na sala, com uma xícara de chá entre eles. "Posso te perguntar uma coisa?" ela disse. "Claro. A Júlia. Vocês tiveram algo, não foi?" Ele respirou fundo. "Tivemos. Um erro. Foi na época em que eu estava tentando esquecer tudo. Esquecer você." Ela assentiu. "Ela ainda tem poder sobre sua vida?" "De certa forma, sim. E ela sabe de mim?" "Sabe." "E o que ela disse?" Gabriel demorou um segundo para responder. "Disse que se eu assumisse vocês, ela ia expor coisas do passado e tentar destruir tudo o que eu construí." Marina ficou em silêncio. A xícara tremeu em sua mão. "Então, por que você voltou?" "Porque eu não me importo com nada disso. Me importo com você, com as meninas, com o que a gente pode ser." "Gabriel, ela não vai parar." "Eu sei, mas ela também não vai vencer. Eu lutei minha vida inteira para ter controle de tudo. Agora eu entendo que o que mais importa não se controla, se cuida, se escolhe. Eu escolho vocês." Ela baixou o olhar emocionada. Mas antes que dissesse qualquer coisa, o choro de Liz invadiu a casa. Eles correram para o quarto e encontraram a menina com o rosto pálido, a respiração curta. "Mamãe," ela dizia, com as mãos na barriga. Gabriel a pegou no colo imediatamente. "Vamos para o hospital, agora." Marina tremia tentando vestir a menina, pegar documentos. Lara chorava confusa. Gabriel levou as duas no carro enquanto Marina tentava acalmar Liz, que agora chorava mais alto, com febre e dor. A caminho do hospital, o medo tomava conta. Marina apertava as mãos dele com força. "Ela nunca teve isso," disse aflita. "Ela sempre foi tão forte. Vai ficar tudo bem." Ele repetia, mais para si mesmo do que para ela. No pronto-socorro, foram atendidos rapidamente. A médica pediu exames, fez perguntas e, depois de algum tempo, voltou com o semblante sério. "Ela está com uma infecção abdominal," disse. "Pode ser algo simples como uma virose, mas vamos observar. Talvez precise de antibióticos intravenosos. Vamos internar por precaução." Gabriel assentiu. Marina chorava em silêncio, ao lado do leito. Ele colocou a mão nas costas dela. "A gente tá junto, lembra? Mas e se ela piorar? E se for culpa minha, por ter trazido elas para cá?" "Não, nada disso é culpa sua. Você fez o que pôde. E agora? Agora ela tem a mim também." Eles ficaram ali, revezando-se ao lado da menina. Lara ficou na casa com uma vizinha, enquanto os dois se mantinham firmes dia e noite esperando notícias. E nesse tempo, em que a dor aproximava, o silêncio também dizia verdades. Marina viu Gabriel dormindo em pé, abraçado à menina. Viu ele chorar escondido no corredor. Viu ele se oferecer para carregar soro, buscar cobertor, contar histórias no hospital. E ali, naquele lugar de medo e fé, ela entendeu que talvez Deus tivesse demorado, mas não tinha se esquecido deles. Liz melhorou depois de 2 dias de antibiótico. Voltou a sorrir, a querer desenhar, a pedir abraço dos dois juntos. Quando tiveram alta, Marina não queria voltar para a casa de praia. "Talvez seja melhor irmos embora", disse com o olhar baixo. "A gente já ocupou demais seu espaço." Gabriel segurou seu rosto. "Esse espaço é nosso. Essa história é nossa. E ninguém vai tirar isso de mim. Nem o medo, nem o passado, nem a Júlia." Ela fechou os olhos, respirando fundo. "E se ela cumprir o que prometeu? Então a gente enfrenta junto. Mas você não vai mais fugir, nem eu." E Marina chorou. Chorou o choro guardado de anos. Chorou a culpa, a saudade, o alívio. E ele a abraçou como quem diz: "Agora você está em casa." Mas do outro lado da cidade, Júlia observava uma pasta de documentos em sua mesa. Um dossiê, datas, registros, fotos e uma certidão de nascimento. "Quer jogar sujo, Gabriel?" ela murmurou. "Então, vamos ver até onde esse teatrinho aguenta. Porque se eu cair, você vem comigo. E dessa vez vou revelar quem é a verdadeira Marina. Porque todo mundo tem um ponto fraco. E o dela é o segredo que ela acha que ninguém nunca vai descobrir." O relógio estava correndo, e a verdade logo viria à tona.
Marina acordou com o som suave das ondas quebrando na praia e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Por um instante, tudo parecia em paz. As meninas dormiam profundamente no quarto ao lado, e o sol filtrava pelas cortinas da varanda com uma luz dourada e calma. Mas aquela tranquilidade só existia por fora. Por dentro, o coração dela batia acelerado. Desde o momento em que Júlia reaparecera na vida de Gabriel, Marina sabia que não teria muito tempo. O passado voltaria. E com ele, a verdade que ela passara anos tentando enterrar. Ela desceu devagar, encontrando Gabriel na cozinha de avental, com farinha nos dedos e um sorriso no rosto. "Bom dia, dorminhoca", ele disse brincando. "Preparei tapioca e pão de queijo, e café do jeito que você gosta." Ela sorriu, tentando disfarçar a tensão. "Nossa, que luxo! Só o melhor para minha família." Ele se aproximou e lhe deu um beijo na testa. "A Liz dormiu bem?" "Dormiu. Lara também. Acho que o susto passou. Mas deixou marcas", ele disse mais sério. "Eu nunca mais quero ver nossas filhas sofrendo daquele jeito." Marina se surpreendeu com o "nossas". Era a primeira vez que ele dizia assim, com tanta naturalidade. Mas isso só apertou ainda mais o nó na garganta dela. Gabriel saiu para levar algumas encomendas e Marina ficou sozinha com os pensamentos. Sabia que Júlia estava armando algo. Ela sempre fora perigosa, calculista e agora estava ferida. E uma mulher ferida com poder e informações era uma ameaça que Marina não podia ignorar. No final da tarde, Marina caminhou até a cidade vizinha para encontrar uma antiga conhecida, Cida, a única pessoa que sabia de tudo desde o início. "Você ainda guarda aquilo?" Marina perguntou nervosa. Cida a olhou com olhos firmes. "Ainda. Mas já passou da hora de você contar. Você acha mesmo que consegue esconder para sempre? Eu não quero que isso machuque o Gabriel." "Marina, segredos machucam mais quando são revelados por terceiros. E essa Júlia, se ela já sabe, não vai ter piedade." "Eu sei, mas é que eu tenho medo de perder tudo de novo. Então, conta você, com sua voz, com sua verdade, porque se for ele quem ouvir da Júlia, pode ser tarde demais." Marina saiu de lá com os olhos marejados e a alma em chamas. Tinha que contar. Mas como? E quando? Naquela noite, enquanto as meninas desenhavam no tapete e Gabriel assistia TV na sala, ela se aproximou com o coração batendo fora do peito. "Posso te falar uma coisa?" disse, com a voz mais baixa do que queria. Ele a olhou, notando a expressão séria. "Claro." Ela sentou ao lado dele, tentando encontrar as palavras certas. "Eu nunca te contei tudo sobre o tempo em que eu sumi." Gabriel franziu a testa. "Tem mais?" Ela hesitou. "Sim." Mas antes que pudesse continuar, a campainha tocou. Um entregador deixou um envelope pardo. Gabriel assinou e voltou para a sala. Quando abriu, seu rosto mudou. Dentro havia cópias de documentos, fotos, um relatório e uma carta com a letra familiar de Júlia. Ele leu em silêncio. O sangue sumiu de seu rosto. "Gabriel." Marina começou tentando ver o conteúdo. "Você ia me contar isso?" Ele perguntou com a voz cortante. "Eu ia. Eu juro que ia. Você me enganou. Por anos. Não foi só que você sumiu. Você me escondeu que estava envolvida com isso." Marina tentava explicar, mas ele estava em choque. As fotos mostravam ela anos atrás, segurando um cheque, saindo de um escritório jurídico. Um nome envolvido num processo que Gabriel conhecia bem. A empresa que havia tentado sabotá-lo no passado. "Não é o que parece", ela disse. "Eu nunca trabalhei para eles. Eu fui usada. Eu fui pressionada." "Você assinou isso, Marina?" gritou, mostrando uma cópia. "Você foi testemunha contra mim." "Eu não sabia. Me fizeram assinar. Me ameaçaram com as meninas." Gabriel passou as mãos nos cabelos, andando de um lado para o outro. "Por que você não me contou isso antes?" "Porque eu achei que nunca mais te veria. E quando te vi, tudo estava diferente. Eu achei que dava para começar de novo." "Começar de novo baseado em mentira?" Ele a olhou com dor nos olhos. "Eu te defendi. Briguei com a Júlia. Quase perdi tudo. E agora descubro que você pode ter sido o motivo daquilo tudo." "Eu fui uma peça, Gabriel. Mas eu me arrependi. E fugi. E tentei proteger nossas filhas. Mas você não me protegeu. Você me traiu." O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. As meninas entraram na sala,
assustadas com os tons elevados. Mamãe, disse Liz com a voz baixa, vocês estavam brigando? Gabriel não teve coragem de responder. Pegou as chaves, olhou para Marina com lágrimas nos olhos e saiu. Marina caiu no sofá com as mãos no rosto. Liz e Lara se aproximaram. A gente fez alguma coisa errada? Perguntou Lara. Não, meu amor, disse Marina abraçando as duas. A culpa não é de vocês. É minha. Só minha. Enquanto a noite caía, Gabriel dirigia sem rumo. A dor era intensa demais. Ele sentia-se traído, enganado, tolo, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de lembrar das noites no hospital, dos sorrisos das meninas, do jeito como Marina o olhava. Nada disso era mentira. Mas e se tudo tivesse sido construído sobre areia? E se o amor fosse de novo uma armadilha? Ele parou o carro diante do mar e gritou. Gritou como não gritava desde que ela o deixara anos atrás. Gritou porque doía, porque ele não sabia mais em quem confiar, porque ele a amava e porque, mesmo agora, uma parte dele ainda queria acreditar. Enquanto isso, Júlia sorria, observando de longe. Agora sim, ela murmurou. Agora vamos ver se ele vai continuar sendo o homem que diz ser, ou se vai cair, exatamente como eu previ. Mas o que ela não sabia é que as gêmeas tinham ouvido tudo. E Liz estava gravando um vídeo que, sem querer, poderia mudar o rumo dessa história. Porque no coração de uma criança, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E dessa vez, seria pelas mãos de quem ninguém esperava. A noite parecia não ter fim. Marina sentou-se no chão da sala, ainda abraçada às filhas, enquanto a luz da varanda projetava sombras tristes pela casa. As malas que um dia chegaram com esperança, agora pareciam pesadas demais para carregar. As palavras de Gabriel ecoavam na mente dela como um martelo, uma dor surda que não parava. Você me traiu, e era isso que mais doía, porque não era verdade. Não como ele estava imaginando. O passado dela era sujo, sim, confuso, ferido, torto, mas nunca intencionalmente contra ele. Ela tinha sido usada, manipulada, coagida por gente poderosa. E quando percebeu, já era tarde. Teve que fugir, recomeçar do nada. E foi assim que criou as meninas. Longe de tudo, longe dele, longe da própria história. Liz e Lara dormiram no sofá, cansadas do choro e da confusão. Marina cobriu as duas com uma manta e foi até a varanda. A lua alta no céu parecia uma testemunha silenciosa de tudo. Ela apertou as mãos no peito. Deus, eu não tenho mais forças. Se o Senhor ainda lembra da gente, me mostra o que fazer. Do outro lado da cidade, Gabriel não conseguia dormir. Passava os dedos pelas fotos antigas, documentos espalhados na mesa. A raiva ainda estava ali, viva, mas algo mais profundo o incomodava. A dúvida. Júlia entregara tudo pronto demais. Fotos, papéis, registros. Mas por que só agora? Por que nunca falara disso antes? Que, acima de tudo, por que ele, que conhecia Marina tão bem, ainda sentia que havia mais do que os olhos podiam ver? Pegou o telefone várias vezes para ligar. Desistiu em todas, até que uma notificação o chamou a atenção. Um vídeo novo enviado por Liz sem querer, pela conta da Marina. Ele deu play. Era simples. Liz no sofá, filmando as duas brincando. Mas ao fundo, uma conversa. Marina e Cida. A voz de Marina, ofegante, dizia: Eu não queria ter assinado nada. Eu fui obrigada. Eles ameaçaram tirar as meninas de mim. Eu não podia arriscar. Eu fugi. Fugi porque não podia contar nada. Porque se eu contasse, eles vinham atrás. E o Gabriel, ele era o único homem que eu amei na vida. Eu não queria que ele achasse que eu era como eles. O vídeo terminou com Liz rindo e filmando o teto. Gabriel pausou. O peito apertou. Era verdade. Ela não mentiu por mal. Ela tinha tentado proteger. E agora ele tinha pisado em cima do que mais importava. Correu até o carro e foi até a casa. Quando chegou, já era madrugada. As luzes apagadas, a porta trancada. Bateu com cuidado e depois com mais força. Marina! Chamou. Nada. A casa estava silenciosa. Voltaria no dia seguinte. Mas ao dar a volta, viu a luz da varanda acesa. Ela estava lá, sentada na rede de cabeça baixa, sem saber que ele estava ali. Ele ficou alguns segundos em silêncio, observando. Depois falou, baixo. Eu vi o vídeo. Marina levantou o rosto devagar, os olhos vermelhos.
Então agora você sabe. Eu sei. E me sinto um lixo por não ter te ouvido antes, por não ter confiado. Você teve razão para duvidar, mas eu tive mais razão para acreditar, e não fiz isso. Eu fui fraco, covarde. Marina se levantou. Gabriel, a gente passou por muita coisa, e eu não tenho mais estrutura para viver com medo, nem das pessoas, nem de você. Se você quer ficar, precisa ficar por inteiro, com a verdade, com as falhas, com tudo. Eu quero lutar por isso, por nós, por elas. Você tem certeza? Porque não vai ser fácil. Eu tenho. Marina olhou para ele por longos segundos. Depois, se aproximou e o abraçou, forte, sem pressa. Um abraço que dizia, eu ainda te escolho. Liz e Lara apareceram na porta, sorrindo sonolentas. Vocês fizeram as pazes? Perguntou Lara. Fizemos, disse Gabriel, ajoelhando para abraçar as duas. E vocês duas são as responsáveis por isso. Liz sorriu. Eu gravei sem querer. Às vezes o acaso é só Deus disfarçado, disse Marina. Nos dias seguintes a casa voltou a respirar. Marina e Gabriel conversaram mais. Ele pediu perdão olhando nos olhos. Ela contou tudo, do medo, da chantagem, da fuga. Ele não soltou a mão dela em nenhum momento. Eu queria ter estado com você desde o início, disse ele. Mas talvez agora a gente ainda consiga escrever um novo começo. Você vai segurar minha mão mesmo se o mundo virar contra mim? Marina perguntou. Eu vou segurar sua mão até o fim. Mas do lado de fora Júlia ainda tramava. Ela não sabia do vídeo, mas sabia que Gabriel havia voltado para casa. E isso acendia nela o fogo da vingança. Um contato misterioso lhe enviou uma mensagem. Ele ainda não sabe da outra parte. Júlia sorriu. Então é isso que vai derrubar vocês. Eu disse que era só o começo. E enquanto ela arquitetava o próximo golpe, Gabriel, Marina e as meninas brincavam na areia da praia, de mãos dadas, acreditando que, enfim, estavam seguros. Mas a próxima reviravolta viria de onde menos se esperava, e ela mudaria tudo, porque o maior segredo ainda não tinha sido revelado. A tarde caía lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto o mar se acalmava numa dança suave contra a areia. Gabriel havia preparado uma surpresa. Pediu para que Marina deixasse as meninas com Decida por algumas horas, dizendo apenas que queria mostrar um lugar. Ela ficou curiosa, mas aceitou. Estava cansada, emocionalmente desgastada, e talvez aquele convite fosse o que ela precisava para respirar. Subiram numa caminhonete antiga, com cheiro de lembrança e trilha sonora de estrada velha. O silêncio entre eles era leve, confortável, quase musical. Gabriel dirigia com uma mão só, a outra apoiada no câmbio, e de vez em quando lançava olhares para Marina, como se ainda não acreditasse que ela estava ali, viva, de volta com ele. Depois de 40 minutos de estrada litorânea, chegaram a um ponto alto, onde se via o mar se estendendo até onde os olhos alcançavam. Uma cabana de madeira simples e charmosa esperava por eles. Aqui era o nosso sonho, ele disse. Comprei esse lugar no ano em que você sumiu. Nunca terminei de reformar. Nunca consegui. É lindo, disse Marina, olhando à vista, tentando engolir o nó na garganta. Eu vinha aqui às vezes só para lembrar de você. E hoje eu quero lembrar com você. Ela sorriu com os olhos marejados. Entraram na cabana, onde ele tinha colocado algumas velas e uma toalha simples sobre a mesa. 2 taças, pão fresco, queijo, uvas. Isso tá parecendo filme, ela disse. É, mas é real. E eu quero que a gente escreva nosso próprio roteiro. Ficaram ali por um tempo, rindo, comendo, falando das meninas, lembrando dos sonhos antigos e dos novos que começavam a nascer. Gabriel colocou uma música baixinha no rádio da caminhonete e puxou Marina para dançar. Ela hesitou, rindo. Eu tô enferrujada. Eu também. Mas dançar com você não precisa de técnica, só de presença. E os dois dançaram ali devagar, quase flutuando entre as lembranças e o que ainda estava por vir. As mãos dele na cintura dela, as mãos dela no ombro dele, as respirações se misturando, os olhos se encontrando, até que o silêncio virou urgência e a urgência virou beijo. Um beijo calmo e intenso ao mesmo tempo. Um beijo de saudade e de reencontro. Um beijo de amor antigo, machucado, mas ainda vivo. Marina fechou os olhos e se entregou. Gabriel a segurou como quem segura uma promessa.
Não houve pressa, nem palavras exageradas. Só verdade, só sentimento. E naquele instante, os dois souberam. Mesmo com todas as dores, o amor deles ainda estava ali. Mais maduro, mais real. Quando se afastaram, ficaram um tempo se olhando, ainda colados um no outro. Eu te amo, ele disse. Sempre te amei. Eu também, mesmo quando achei que te odiava. Então vamos recomeçar. Devagar, do jeito certo. Do nosso jeito. Dormiram ali mesmo, abraçados, embalados pelo som do mar. Mas do outro lado da cidade, Júlia recebia uma mensagem do tal contato misterioso. O nome na tela fez seu sorriso crescer. Consegui as informações. Ele não sabe que Marina teve ligação com o pai dele. Júlia arregalou os olhos. Ah, minha querida Marina, você achou que o pior já tinha passado. Mal sabe que ainda tem um esqueleto na sua história. Um que Gabriel jamais perdoaria. Um segredo guardado por anos. Um elo perigoso com o maior trauma da vida dele. E é isso que eu vou usar para destruir o conto de fadas de vocês, de uma vez por todas. O que ela não esperava é que alguém estava ouvindo. Um funcionário discreto, leal a Gabriel, que começou a juntar peças. E talvez, dessa vez, Marina não estivesse tão sozinha. Mas até lá, a verdade viria como um terremoto. E o amor deles teria que provar se era mesmo forte o suficiente para resistir ao passado que voltava com sede de destruição. A manhã chegou com uma brisa leve entrando pela janela da cabana, carregando o cheiro do mar e o som das ondas quebrando na praia deserta. Gabriel despertou primeiro, mas não se moveu. Ficou ali, observando Marina dormir ao seu lado, com o rosto sereno, como se finalmente tivesse encontrado um pouco de paz depois de tantos anos fugindo de tudo. Ele acariciou de leve o cabelo dela e sorriu, sentindo um calor novo no peito. Era isso. Ele queria aquilo para sempre. A casa cheia, as meninas correndo, Marina sorrindo. Um lar, uma vida. Ela abriu os olhos devagar e encontrou os dele. Não disseram nada. Apenas se olharam como quem já entendeu tudo. Depois de um tempo, Marina se levantou e foi até a varanda. Gabriel a seguiu, trazendo 2 xícaras de café. Sentaram lado a lado, sem pressa. Essa noite me pareceu um sonho, ela disse. Foi real. E vai continuar sendo. Mas o sorriso dela não foi completo. Ele percebeu. O que foi? Marina, me diz o que mais você não me contou. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Tem uma coisa, mas eu preciso te contar direito. Eu só não sei por onde começar. Então começa pelo que dói. É sobre o seu pai. O nome dele ainda era um peso na vida de Gabriel. O velho Henrique Dutra, homem rígido, impiedoso nos negócios, cheio de inimigos e segredos. Gabriel se afastou dele anos antes de morrer. Nunca conseguiram se reconciliar. Marina hesitou. Antes de conhecer você, eu trabalhei em uma empresa que era ligada ao seu pai. Como assim? Era uma empresa laranja. Eles me contrataram como secretária, mas depois descobri que usavam meu nome em contratos fraudulentos. Eu denunciei, e foi por isso que fui ameaçada. Fugi para proteger as meninas. Eu não sabia que era ele no começo. Só liguei os pontos depois. Gabriel ficou em silêncio. O vento soprava mais forte. Você está me dizendo que meu pai te envolveu num esquema ilegal? Eu não tenho provas. Só a minha palavra. E meu medo. Por que não me contou isso antes? Porque eu sabia que ele era uma ferida sua. E eu não queria usar isso contra você. Eu só queria que você me visse como eu sou. Não como mais uma vítima dos erros dele. Gabriel se levantou. Andou alguns passos. Passou a mão no cabelo. Era demais para processar. Seu pai, Marina, o passado. Tudo misturado. Então quer dizer que, sem saber, você pode ter sido mais uma das vítimas da sujeira dele? Sim. E eu me culpei por muito tempo. Mas hoje, olhando para você, para as meninas, para tudo que a gente viveu, eu só quero paz. Quero verdade. Quero amor. Você acha que ainda tem como apagar tudo isso? Não. Mas talvez a gente possa escrever por cima. Ele a olhou. E por um segundo, viu a mesma Marina de antes. A garota dos olhos doces, da risada leve, da alma transparente. Se aproximou e a abraçou. A gente vai descobrir a verdade juntos. E seja qual for, vamos enfrentar. Mas do lado de fora, Júlia preparava o próximo golpe. Ela conseguiu cópias dos documentos antigos da empresa Laranja, um contrato com o nome de Marina, pagamentos,
assinaturas, um dossiê. Gabriel não vai perdoar isso, ela disse a si mesma. É o fim para ela. O problema é que o funcionário que ouviu tudo já havia começado a investigar por conta própria. E o que ele descobriu colocava outra pessoa no centro da sujeira. A própria Júlia. Sim, ela tinha trabalhado com o pai de Gabriel. Sim, ela sabia de tudo. E agora, para tirar Marina do caminho, estava disposta a forjar provas, manipular arquivos e destruir reputações. Enquanto isso, Marina e Gabriel voltavam para casa. As meninas correram para abraçá-los na porta. Liz pulou no colo do pai. Lara segurou a mão da mãe. A gente pensou que vocês tinham ido embora para sempre, disse Lara. Nunca mais, respondeu Gabriel. Agora vai ser diferente. Jantaram juntos, riram, contaram histórias. Pela primeira vez pareciam uma família completa. Mas a tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, um envelope foi deixado na portaria. Sem remetente. Dentro, uma cópia do contrato assinado por Marina. E uma carta anônima. Ela usou o nome dela para lavar dinheiro do pai dele. Ela sabia. Sempre soube. E agora está enganando vocês todos. Gabriel ficou em choque. Marina, ao ler aquilo, desabou. Isso não é verdade. Isso foi forjado. Eu nunca recebi esse valor, nunca assinei esse documento com consciência. Eu sei, disse Gabriel, olhando fundo nos olhos dela. Eu acredito em você. Mesmo com isso, mesmo com tudo. Mas agora, a gente vai ter que provar. Marina o abraçou com força. Você ainda quer ficar? Agora mais do que nunca. Porque se tentaram nos separar com mentira, é porque juntos somos ameaça. E então, começou a luta. Contra as acusações, contra o passado, contra o que queriam que fosse verdade. Marina iria limpar seu nome. Gabriel ia protegê-la. E as meninas, bem, elas seriam as pequenas forças que os lembrariam todos os dias do que realmente importa. O amor, a verdade e a promessa de um futuro onde ninguém precisasse mais fugir. Mas Júlia ainda tinha uma última carta na manga. Uma gravação, uma arma. E ela estava prestes a usá-la. Porque, no final das contas, o maior perigo não era o passado. Era quem estava disposta a tudo para enterrá-lo. Ou usá-lo para ferir de novo. E agora era questão de tempo. Para o amor resistir ou quebrar de vez. A notícia caiu como uma bomba no fim da tarde de quinta-feira. Em menos de uma hora, sites de fofoca, portais de economia e páginas sensacionalistas começaram a estampar a manchete. CEO envolvido em romance com mulher acusada de lavagem de dinheiro no passado do próprio pai. Gabriel recebeu a notificação no celular ainda no escritório. Abriu o link e viu a imagem de Marina, embaçada, retirada de algum vídeo antigo, ao lado de um documento falso e de uma transcrição de áudio vazado. Na gravação, uma voz parecida com a dela dizia: "Eu entrei nisso sabendo. Era perigoso, mas eu ganhava bem." Gabriel fechou os olhos. Era nítido que a gravação tinha cortes, ruídos, manipulação. Mas para o público, isso não importava. O estrago já estava feito. Ligou imediatamente para Marina, que atendeu com a voz tremendo. "Você viu?" "Sim. Eles manipularam tudo. Eu nunca disse isso. Eu nunca participei." "Eu sei, Marina. Eu sei. Fica calma. A escola das meninas me ligou. Já estão perguntando se é verdade. Os pais estão comentando. Eu tô apavorada. Respira. Eu tô indo para casa. Eu não vou te deixar sozinha nisso." Mas o caos só aumentava. Os sócios da empresa ligaram exigindo um posicionamento público. Um assessor propôs que Gabriel se afastasse temporariamente da presidência. Alguns sugeriram que ele se separasse de Marina para evitar mais danos. Marina ouviu tudo de longe na escada da casa, com as meninas no quarto sem entender muito, só percebendo o clima pesado. Liz, sensível, perguntou baixinho: "Mamãe tá doente?" "Não, filha. Mamãe tá só, cansada e com medo." Lara se aproximou e abraçou a mãe. "A gente não quer mais fugir, mamãe. Vamos ficar. Vamos vencer." As palavras da filha foram como um sopro divino. Marina enxugou os olhos, se levantou e respirou fundo. "É isso. Chega de fugir." "O que você vai fazer?" perguntou Decida. "Eu vou dar entrevista. Eu vou contar minha história, sem maquiagem, sem cortes. Se o mundo quer me julgar, que me julgue por quem eu realmente sou." Gabriel chegou naquele momento e ouviu tudo. "Tem certeza? Vai ser duro. Vão te expor.
Vão duvidar. Eles já estão fazendo isso. E se eu não me levantar agora, nunca mais vou ter paz. Eu tô com você. Então vamos. Um jornalista de confiança foi chamado. Uma equipe pequena, discreta. Marina sentou-se diante das câmeras com um vestido simples, cabelo preso e um olhar firme mesmo com os olhos vermelhos. Contou tudo, da infância humilde ao emprego na empresa laranja, das ameaças que sofreu, da fuga, da descoberta da gravidez, da vida nova longe de tudo e do reencontro com Gabriel. Contou com calma, com verdade. A gravação foi ao ar à noite e o público, que esperava um escândalo, encontrou uma mulher real, ferida, mas forte. No dia seguinte, as redes sociais mudaram o tom. Comentários de apoio surgiram. Mulheres que passaram por situações parecidas se manifestaram. O vídeo viralizou. A verdade começou a encontrar espaço. Mas Júlia não aceitou isso. E no desespero, cometeu o maior erro. Tentou subornar o jornalista para apagar a entrevista. Foi gravada e exposta. No dia seguinte, Marina não era mais a acusada. Era a vítima, a sobrevivente. Júlia foi indiciada por difamação, fraude e coação. A casa começou a ruir para ela. E no meio do caos, Gabriel pediu Marina em casamento. Simplesmente. Sem joias, sem anéis. Apenas pegou a mão dela na varanda e disse: "Eu quero acordar todo dia do seu lado. Eu quero cuidar de você, das meninas. Eu quero construir com você o futuro que nos roubaram. Casa comigo?" Marina sorriu com os olhos cheios d'água. "Eu achei que nunca mais ia confiar de novo. Mas com você é diferente." "Sim, eu aceito." As gêmeas apareceram correndo, gritando: "Mamãe vai casar! Mamãe vai casar!" E na simplicidade daquela noite, o amor venceu mais uma batalha. Mas ainda faltava um último obstáculo. Porque alguém muito mais perigoso que Júlia havia acordado. E conhecia todos os segredos. Até os que Marina não sabia que guardava. E era esse homem que agora caminhava na direção deles, com um objetivo frio e direto: terminar o que o pai de Gabriel começou. A ameaça final estava mais perto do que jamais imaginaram, e ela viria com o rosto da própria família. Porque nem todos os fantasmas do passado estavam enterrados. Alguns só estavam esperando a hora certa para voltar. A cidade começava a respirar o alívio de um escândalo que parecia resolvido, mas a tranquilidade era só aparente. O telefone fixo da casa tocou numa manhã de sábado, com um número restrito piscando no visor. Marina atendeu, acreditando ser alguma questão da entrevista, mas a voz do outro lado fez sua espinha gelar. "Você falou demais, Marina. Agora vai ter que arcar com as consequências." Era uma voz masculina, grave, seca, familiar de algum lugar que ela não conseguia identificar. "Quem tá falando? Você vai descobrir em breve. Só queria te avisar que nem tudo o que seu noivinho te contou é verdade. O passado tem mais sangue do que vocês imaginam. Cuidado com quem protege." E desligou. Marina ficou paralisada por alguns segundos. Depois soltou o telefone e correu até Gabriel, que estava com as meninas no quintal. Contou tudo. Ele ficou pálido. Como era a voz? "Não sei. Parecia velha, mas firme." Ele respirou fundo. "Eu conheço alguém que falaria assim. Meu tio Álvaro, irmão do meu pai. Sumiu do país depois de um escândalo nos anos 90. Ninguém fala sobre ele. Meu pai dizia que ele era o verdadeiro podre da família. Mas por que ele voltaria agora? Porque o nome Dutra tá limpo. A empresa voltou a crescer. E talvez ele ache que pode tomar isso de mim. Se você virou o centro dos holofotes, Marina, ele pode querer te usar como desculpa. Para te desestabilizar. Para me destruir." Marina segurou as mãos dele com força. "A gente vai passar por isso também." Mas a preocupação maior vinha de outro lugar. Naquela noite, Liz acordou chorando com dor de cabeça forte e febre. Marina correu com ela para o hospital, com Gabriel logo atrás. A médica examinou, pediu exames e voltou com uma expressão preocupada. "Vamos precisar investigar mais. Pode ser apenas uma infecção, mas há indícios de uma condição hematológica rara." Marina sentiu o chão sumir. "Como assim? Vamos fazer um painel genético. Precisamos saber se há histórico de leucemia ou doenças autoimunes na família." Gabriel sentou, estático. "Meu pai teve um irmão que morreu jovem. Acho que foi algo assim. Mas ninguém nunca falou disso direito." Marina chorava em silêncio, abraçada à filha, enquanto Lara dormia numa cadeira ao lado.
Na manhã seguinte, Gabriel recebeu uma encomenda, um envelope com fotos antigas. Nelas, seu pai ao lado de Álvaro e de uma mulher loira que Marina reconheceu na hora. Meu Deus! Essa mulher, ela era minha chefe naquela empresa falsa. Como assim? O nome dela era Eloá. Ela me contratou, me demitiu e depois sumiu. Eloá era a esposa do meu tio Álvaro. Isso tudo está conectado. O sangue que corre na sua história, Marina, está misturado com o que há de mais podre na minha. Mas por que nos envolver? Por que mexer agora? Porque agora você é a mulher que eu amo. E as meninas são minhas filhas de coração. E isso assusta quem quer poder. E se ele quiser machucar a gente? Ele não vai. Marina, agora a gente tem a verdade, tem a justiça, tem Deus. E eu tenho algo que ele nunca teve. Amor verdadeiro. A ameaça pairava no ar, mas a união entre eles era mais forte. A cada exame, a cada avanço da investigação, a cada gesto das meninas, o amor ia se enraizando mais profundo. E isso era o que o inimigo não contava, o que ele não podia destruir, porque dessa vez, o amor deles não era só paixão, era uma promessa de proteção, fé e luta. Mas o resultado do exame de Liz viria com uma revelação dolorosa, e a verdade completa sobre a família Dutra estava prestes a explodir, porque os pecados dos pais sempre encontram um jeito de cobrar sua dívida, e Gabriel precisaria escolher entre proteger o império herdado ou salvar a mulher e as filhas que o ensinaram o que é amor de verdade. O jogo final estava se armando, e só o amor e a fé poderiam garantir que, no fim, ainda houvesse paz. O envelope chegou no começo da tarde, entregue por uma enfermeira com o olhar pesado. Marina o segurava com as mãos trêmulas, sentada ao lado de Gabriel na sala de espera do hospital. Liz brincava no chão com um desenho nas mãos, alheia ao peso do que estava prestes a ser descoberto. Lara cochilava no colo de Dencida, que tentava manter a calma enquanto a filha lia devagar cada linha. Gabriel passou o braço por trás de Marina e sussurrou: "Seja o que for, a gente vai passar por isso juntos." Ela assentiu e finalmente abriu. O exame confirmava. Liz tinha uma síndrome rara de predisposição genética para a leucemia. Não era ainda a doença em si, mas o risco era altíssimo, e os médicos recomendaram tratamento preventivo imediato, monitoramento constante e, caso evoluísse, transplante. Marina desabou. Por que, meu Deus? Por que justo ela? Gabriel abraçou as duas. Porque talvez seja com a gente que Deus vai mostrar o milagre. E se a gente não conseguir? E se faltar dinheiro, tempo, doador? O que não vai faltar é fé. O que não vai faltar é amor. E o que for preciso fazer, eu vou fazer. Mas ele nem imaginava o que o destino preparava. Na manhã seguinte, quando saiu para resolver questões do hospital, encontrou um homem parado na entrada da empresa. Terno cinza, sorriso gelado, olhos que pareciam esculpidos em pedra. "Álvaro", disse Gabriel com a boca seca. "Sobrinho, finalmente cara a cara. O que você quer? Eu vim buscar o que é meu, a parte da empresa que me foi negada, o nome que me apagaram, e de quebra colocar as coisas no lugar. Você não vê? Essa mulher te fez virar piada." Gabriel se aproximou devagar, com os punhos cerrados. "Se você encostar nela ou nas meninas..." "Calma, garoto. Eu não sujo minhas mãos com sangue. Eu uso documentos, processos, provas. Você sabe o quanto a opinião pública pesa, e eu tenho tudo para fazer a sua casa cair. Eu não tenho medo de você. Então, ótimo. Vai ser mais divertido. Mas, se mudar de ideia, tá aqui minha proposta." Álvaro entregou uma pasta preta e saiu como se estivesse indo tomar um café. Gabriel ficou ali, parado, com a pasta nas mãos e o coração em guerra. No hospital, Marina tentava sorrir para Liz, enquanto a menina desenhava ela e Gabriel num casamento na praia. "A senhora vai casar com ele mesmo?" "Quero muito, filha, porque eu gosto dele. Ele me parece o tipo de pai que não vai embora." Marina segurou o choro. "Ele não vai, meu amor. Ele vai ficar." Mas quando Gabriel chegou com a proposta na mão, o mundo dela balançou de novo. Álvaro exigia metade da empresa, com cláusulas que impediriam Gabriel de tomar decisões sem consultá-lo. Em troca, ele garantiria acesso a clínicas, convênios e hospitais internacionais para o tratamento de Liz. "Isso é chantagem", disse Marina. "É desespero", disse Gabriel. "Ele sabe que temos tudo a perder. Mas se você assinar, ele te prende para sempre." "Sai, se eu não assinar, a Liz corre risco."
Marina se afastou. E se a gente buscar outro caminho? Se a gente abrir uma vaquinha, procurar doadores, falar com a imprensa de novo? E expor a Liz? Já basta o que ela passou. Eu prometi que ia proteger vocês. Eu não vou recuar agora. Então promete uma coisa, que você não vai vender a sua alma para salvar a minha filha, porque ela precisa de um pai presente, inteiro, não de um CEO sem voz. Gabriel a abraçou forte. Eu vou encontrar outra saída. Mas nessa hora o telefone tocou. Era a clínica. Oi, Gabriel. Apareceu uma compatibilidade altíssima para a Liz, um possível doador, e está mais perto do que imaginávamos. Quem? A gente ainda precisa confirmar, mas o nome consta como Lara Dutra. Gabriel ficou sem ar. Lara? Mas como? Marina! Gritou ele, correndo até ela com o telefone na mão. O que foi? A compatibilidade é a Lara. Isso é possível? Talvez sim. As meninas são gêmeas, mesmo que não idênticas. E o sobrenome Dutra. Você registrou elas com o seu sobrenome? Não, eu nunca contei isso, mas eu descobri durante a gravidez que meu sangue e o seu batiam em características raras. Eu menti na época. Eu coloquei Dutra porque achei que poderia ajudar se algo acontecesse. Eu pensei na saúde delas. Então as meninas, elas têm meu sangue, mesmo sem serem minhas filhas biológicas. Talvez o destino quisesse que você fosse pai delas, de qualquer jeito. Gabriel caiu de joelhos e chorou. Marina ajoelhou com ele. A gente vai vencer, Marina. A gente vai passar por tudo isso. Eu sei. Eu amo você. E eu nunca deixei de te amar. Do lado de fora do hospital, Álvaro observava tudo de dentro de um carro preto. Pegou o telefone e disse: hora de mudar a estratégia. A família deles é mais forte do que eu pensei. Mas até o amor mais forte pode ser rachado, se a pressão for na ferida certa. E desligou. A guerra final estava próxima. E o que estava em jogo agora era a vida de uma criança. E o futuro de uma família que já tinha enfrentado tudo, menos o pior que ainda estava por vir. A notificação chegou minutos antes do pré-agendamento do transplante. Uma ordem judicial emergencial, expedida a pedido de Álvaro Dutra, suspendendo temporariamente o procedimento por fraude documental e possível risco à integridade da menor. Gabriel leu e rasgou a folha no mesmo segundo, mas Marina agarrou sua mão. Não, isso é o que ele quer, que você perca o controle, que se torne o vilão. Nós vamos fazer isso do jeito certo. Ele está tentando impedir o transplante da minha filha, da nossa filha. Mas a gente vai vencer com verdade, não com ódio. A advogada deles explicou que Álvaro havia acionado a justiça, alegando que Gabriel falsificou a certidão de nascimento das meninas para criar vínculo de paternidade e que, por isso, o hospital não poderia realizar o transplante até a averiguação completa. Era um absurdo, uma crueldade, um golpe baixo para ganhar tempo e visibilidade. Ele quer me destruir usando a vida da Liz, e ele não vai conseguir. Porque dessa vez, a gente tem mais do que provas. A gente tem gente. Marina pegou o celular e gravou um vídeo curto. Sem maquiagem, com os olhos cansados e a voz firme, falou diretamente para quem estivesse disposto a ouvir. Meu nome é Marina. Sou mãe da Liz e da Lara. Minha filha está doente e precisa de um transplante. E um homem chamado Álvaro Dutra está tentando impedir isso usando o sistema. Eu não quero dinheiro. Não quero fama. Eu só quero que minha filha viva. Eu já fugi muito na vida. Já fui silenciada, ameaçada, exposta, mas agora eu sou mãe, e mãe não foge, mãe luta. Se você está vendo esse vídeo, compartilha, porque talvez a vida da minha filha dependa disso. O vídeo viralizou em horas. Médicos, advogados, juízes aposentados, mães de pacientes com leucemia, todos começaram a pressionar. Um abaixo-assinado virtual ultrapassou 200.000 assinaturas em menos de 2 dias. E, finalmente, o juiz responsável pela liminar reviu o processo e cassou a suspensão. O transplante seria realizado. Gabriel chorou abraçado a Marina, ajoelhado no corredor do hospital. Você salvou a nossa filha. A gente salvou. Não, foi você. Foi sua força, sua fé. Eu sou bom com contratos, mas você é boa com pessoas. Você fez o impossível. E agora? Agora eu vou acabar com ele, do jeito que ele não espera. Gabriel foi até a imprensa com um dossiê completo. Mostrou documentos que Álvaro assinou com laranjas na década de 90,
Comprovou sua participação na lavagem de dinheiro que culminou na falência da antiga empresa da família e que quase arrastou Gabriel junto quando assumiu os negócios. Revelou que Álvaro fugiu com o que restava do capital da empresa do pai e tentou reaparecer agora, se fazendo de vítima. A reportagem foi ao ar na noite seguinte ao transplante bem-sucedido. Liz se recuperava bem. Lara estava sorridente por ter ajudado a irmã, e Marina dormia pela primeira vez em semanas com um sorriso no rosto. Álvaro, por outro lado, foi intimado a depor, teve bens bloqueados e foi desmentido publicamente por antigos aliados. A máscara caiu. O último vilão caiu. Gabriel voltou ao hospital no meio da noite, entrou no quarto onde Marina dormia com as meninas e ficou olhando por alguns minutos, com lágrimas nos olhos. Cida, sentada numa poltrona, sussurrou: "Nunca vi a Marina tão em paz. Ela merece. E você também, Gabriel, porque você escolheu ficar. Quando todo mundo corre, você ficou." Ele sorriu. Ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão de Marina e beijou. Ela abriu os olhos devagar e sorriu. "Acabou? Acabou, meu amor. Agora é só amor, só futuro, só paz. Então, agora a gente pode casar? A gente já tá casado aqui dentro", disse ele, encostando a mão no peito dela. "Mas vamos fazer isso bonito. Com as meninas de daminhas, com você de branco, e com a certeza de que o amor venceu tudo." Marina chorou. Gabriel chorou. E naquela madrugada silenciosa, com o bip do monitor cardíaco como trilha, a fé deles foi selada. Mas ainda havia um último capítulo, porque o casamento precisava acontecer, e o público que chorou com a dor também merecia sorrir com o recomeço, a festa mais simples, mas também a mais bonita. O casamento aconteceu numa tarde dourada de domingo, numa praia escondida entre falésias e coqueiros tortos, onde o mar beijava a areia com delicadeza e o vento parecia carregar bênçãos. Não havia luxo, nem tapete vermelho, nem multidão. Havia amor. E isso era tudo. Marina vestia um vestido simples, rendado, com flores no cabelo e o sorriso mais sereno que Gabriel já tinha visto. Ele a esperava de terno claro, descalço na areia, com as mãos suando e os olhos marejados. Lara e Liz vieram na frente de mãos dadas, jogando pétalas brancas e rindo, como se tivessem esquecido tudo que viveram. E talvez tivessem mesmo, porque agora era tempo de recomeçar. Quando Marina chegou diante dele, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Gabriel pegou as mãos dela e disse com a voz embargada: "Eu prometo te amar no dia bom e no dia difícil. Prometo cuidar de você, das meninas, da nossa casa, do que somos. Prometo nunca mais fugir. E prometo agradecer a Deus todos os dias por ter te encontrado." Marina sorriu com os olhos brilhando. "Eu prometo confiar em você. Prometo ser abrigo, ser coragem, ser colo. Prometo ensinar as meninas a reconhecerem um homem de verdade, porque eu encontrei um. Prometo te escolher, mesmo quando for difícil." E prometeram diante de Deus, diante do céu, diante de tudo que tinham perdido e tudo que tinham reconstruído. Quando o beijo aconteceu, foi como se o tempo parasse. Cida chorava abraçada com a mãe de Gabriel. Os convidados, poucos, mas de coração inteiro, aplaudiam emocionados. Liz gritou: "Beija de novo!" e fez todo mundo rir. E Lara correu para abraçar os dois. O pôr do sol mergulhou o cenário em tons dourados, como se o céu dissesse: "Agora sim, agora vocês estão prontos." A noite foi de dança, música boa, comida simples e abraços sinceros. Marina dançou com Gabriel como se estivesse dançando com a vida. E no meio da madrugada, sentados na areia, olhando as meninas dormirem abraçadas, ela sussurrou: "Parece um sonho, mas é só o começo. A gente ainda vai viver tanta coisa. Com você, eu não tenho mais medo. E com Deus, a gente não tem mais limites. Obrigada por ter ficado. Obrigado por ter me ensinado o que é amar." E ficaram ali, silenciosos, inteiros, curados, porque aquela história que começou com abandono, dor, solidão, terminou em família, esperança, fé. Terminou onde histórias de amor de verdade devem terminar, no altar da vida. E se você ouviu essa história até aqui, que você também encontre um amor que fique, que escolha, que lute, que ame, que construa,
que cure, que seja bênção na sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua saúde e seus sonhos, e que tudo aquilo que parecia perdido renasça com ainda mais força, porque o amor verdadeiro existe, e às vezes ele começa num gesto inesperado, como parar um carro diante de alguém caído, como estender a mão quando o mundo inteiro virou as costas, como dizer, eu vou ficar. Obrigado por acompanhar até aqui. Me conta nos comentários o que você achou do final, e aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, porque amanhã tem mais uma história intensa, cheia de emoção, fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida. E até amanhã.